Would you like in English ou queres que fales em português de Portugal? Vamos facilitar, vamos falar em brasileiro mesmo, que assim é melhor, né? É uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Eu já estive aqui numa oportunidade anterior. E voltar depois de 1 ano e 2 meses fora da Terra. Estando aqui, aterrando aqui no Manequim, é maravilhoso. Então, obrigada pelo convite. Muito honrada. Espero que vocês gostem do tema que eu trouxe hoje. 2026 é um ano que algumas estruturas podem ser balançadas na economia brasileira. Já pararam para pensar sobre isso? E eu fiz uma pergunta de provocação quando nós mandamos o tema da palestra. Vocês lembram qual era a pergunta? Que estava até lá no post. Você é um empresário ou sucesso de empresário. Quando o barco balança, o que te sustenta? Já pararam para pensar sobre isso? Se o barco balançar no ano que vem? Se balançar, né? Nós estamos falando, cadê o doutor do tributário? Reforma tributária, nós estamos falando de eleições. 39 dias de Copa! Tem 11 feriados em dias úteis nacionais, que ainda tem os estaduais que eu não contei. Será que vai balançar? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Eu já vou pedir uma licença poética ali de uma tolerância de mais ou menos 30% no tempo, brincadeira, para dar tempo de falar. Então, o propósito daquela pergunta é nós pensarmos o que faz de fato a prosperidade acontecer na nossa vida e nos nossos negócios. Né? Eu não quero muito falar de respostas, quero fazer algumas provocações, algumas perguntas, porque é nesse ponto que a consciência ela surge, né, doutor? Quando a gente faz perguntas, a gente começa a refletir sobre um assunto, aquilo ilumina, né, o nosso cérebro, a nossa capacidade de concatenar e as respostas vêm. Então, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Tá em português de Portugal, tá? Só para vocês sentirem um pouquinho como é que é meu drama lá para poder falar com os portugueses. Vamos fazer um checklist mental aqui. Todo mundo, lê para mim a primeira pergunta que está lá em cima. As pessoas diferentes ou apenas convivem? Para pensar. Vamos lá, aqui a segunda. A tua equipe ficaria contigo, mesmo sem salário? Equipe em Portugal é equipa, tá? Aí agora vocês sabem por que no relatório, no Report to You, vem escrito equipa. Porque o sistema é português. Pensaram na resposta? Vamos aqui juntos. Os teus números impressionam ou eles sustentam? E no BNI, você é lembrado por resultados ou pela sua presença? Depois pode compartilhar, tá, Fabi? Porque tem mais informações nos slides que a gente vai comentar aqui. Essas 4 perguntas, elas são perguntas provocativas, mas também direcionadoras, porque elas vão trazer a mais ou menos 2 perfis. Não é científico isso aqui, tá, gente? É empírico. 2 perfis. O perfil A e o perfil B. Você já vê que o perfil A está com foco na seta para cima. E o perfil B está apertando mãos, né? Então, o perfil A é o que a gente chama de empresário de sucesso. É aquele que está focado em fazer o seu negócio crescer, números, né? Métricas fortes, decide implementar rápido, cresce rápido e cresce sozinho. Tem risco? Tem. Construir um império vazio sem celebrar as conquistas. Mas aí nós temos o perfil B, que é o que a gente chama de sucesso de empresário. O que é um sucesso de empresário? Ele é querido por todos, ele ajuda pra caramba. Esse cara não escala. Entra ano e sai ano e parece que a empresa dele está do mesmo jeito. Qual que é o perigo? Eu sou muito querido, mas eu não tenho estrutura para crescer de forma saudável. Ou seja, nenhum sucesso compensa o fracasso nas relações humanas. Já pararam para pensar nisso? 5 minutos já? Não, bota tolerância aí, né? Não, rapaz. Resultados sem pessoas, eles são temporários. Alguém já viveu sobre isso? Cara, eu dei tudo de mim esse mês. Eu vendi pra caramba. Aí chegou no mês seguinte, eu precisava de um pouco mais de folga. Eu precisava dar atenção a coisas importantes da minha vida. Precisava fazer o tratamento lá com o Eliseu para ganhar mais tempo e tal.
e meus negócios despencaram, eu não consegui bater a meta do mês, não consegui nem fazer a metade da meta do mês. Nós podemos construir um negócio lucrativo, mas sem as relações genuínas. É uma questão de tempo até tudo desmoronar. Agora, por outro lado, pessoas sem execução são o quê, gente? Quanto tempo você aguenta uma equipe que não vende? Quanto tempo você aguenta uma equipe que não se relaciona? Quanto tempo você aguenta ficar numa equipe de BNI que não cresce? Que não traz novas conexões para o grupo? Que não oxigena? Que não movimenta novos negócios? Aí fica sempre aquela ali a mesma coisa. No começo, você fazia lá 1.000, 2.000 de negócio por mês, aí vem fazendo, daí a pouco 1.000 e 2.000 já não serve mais para você, porque você cresceu e a sua equipe não está te trazendo mais referências. Por quê? Porque ela não cresce. Aí você que é membro começa a dizer assim, esse tempo já não faz mais sentido para eu investir nesse negócio. Aí o que você faz? O BNI já não vira prioridade na sua vida mais. Mas e você? Está fazendo o que é necessário para a equipe crescer? Está trazendo pessoas que estão comprometidas com o crescimento para andar com você? E aqui eu quero fazer um adendo. Ambiente é tudo. Se você entra num ambiente frouxo, você não se ajusta. Então, o ambiente, ele tem que puxar você para alta performance. Agora, essa alta performance, ela tem dois lados, né? Como é que o BNI equilibra essa conta? Performance com relacionamento. Nós temos convidados aqui que eu tenho certeza que devem estar se sentindo muito bem recebidos, né? E os membros foram convidados um dia, também foram bem recebidos, certamente já viveram isso aqui, talvez não com essa consciência. Então vamos fazer uma revisão que quando a gente relembra, a gente reaprende e a gente volta às nossas bases de origem, onde nós tomamos a decisão de sermos membros, estarmos aqui, crescer, fazer nossos negócios crescerem juntos. Então o BNI, sim, ele cobra resultado, mas ele te obriga a aprender a fazer relacionamento. Né? Faltou aqui, podia estar com a minha família tomando banho de piscina, mas a Fabi me convocou. E eu tenho uma lista imensa ali de pessoas que eu quero conversar, porque eu tenho oportunidades para vocês e quero fazer relacionamentos. Ou seja, eu fui provocada, eu fui condicionada pelo ambiente que eu decidi entrar, ninguém me obrigou, paguei para ser membro, como todos vocês. E em algum momento eu posso ter pensado, mas eu vou lá às 6h30 da manhã fazer uma palestra, a minha primeira semana depois de 1 ano longe do Brasil. Eu vou, porque a Fabi me convocou. E eu estou muito feliz de estar aqui. Então o BNI ele nos ensina que não precisamos escolher, mas podemos ter ambos. A gente não precisa decidir pela performance, nós podemos decidir pelos dois, né? O Givers Gain, dar e ganhar. Eu gosto muito quando a Camila Nasser fala, não é givers, givers, givers e depois gain. É givers gain. Você vai fazer 1 a 1 para fortalecer o relacionamento, mas ambos têm obrigação de sair com referência dali. Performance com relacionamento junto, fazer a roda girar. Se você está fazendo 1 a 1 para tomar café, você não está fazendo direito, não está seguindo o método, porque 1 a 1 é para relacionar, tomar café e gerar referências. O networking mais a disciplina. Cara, é muito legal isso, a gente fazer networking e entender que nós temos que estar aqui no horário. Por quê? Porque a nossa regra é um valor. E valor, se você não cumpre, você está quebrando um combinado contigo mesmo. E se você não cumpre os seus combinados próprios, por que você vai cumprir um combinado comigo? Que não sou a pessoa mais importante da sua vida. A pessoa mais importante da nossa vida somos nós mesmos, certo? Então, o network com a disciplina nos deixa poderosos demais, porque nós somos leves, porque somos organizados. Temos regras, cumprimos essas regras, todo mundo cumpre a regra e o combinado sai barato demais. E o crescimento com conexões duradouras. Eu tenho uma felicidade enorme de dizer que Portugal é um dos países que tem a maior taxa de retenção do mundo. Os membros, eles ficam acima, a taxa de retenção em Portugal vai ser 67% dos membros depois do primeiro ano. Mas eu sou muito feliz de saber que esse meu amigo aqui já consegue fazer 70% do locomotiva
e que, portanto, vocês tenham que aprender aqui para poder chegar nesse ponto. Por quê? Porque cansa treinar funcionário novo. Se cansa treinar funcionário novo que você está pagando, imagina empresário novo que entra na sua equipe do BNI. Então, o lance é a gente crescer junto 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos. Nós temos equipes em Portugal que têm os mesmos membros do core há 13 anos. Vocês imaginam o que é isso, gente? Como essas pessoas têm intimidade para fazer negócio? E o BNI nos proporciona isso. Conexões duradouras, mas crescimento. Porque se você tem um time forte, ele mantém a cultura. O novo que entra, ele se enquadra no ambiente. E quando o ambiente está instalado, treinar é fácil demais. Quem chegar, já chega no jogo. É pouquinho tempo, só o aquecimento ali e já está fazendo gol. Lembravam disso? É bom lembrar sempre, se puder ter na cabeceira. Então, eu vou deixar para vocês um diagnóstico, mas vou fazer a primeira pergunta. Você tem que ser honesto consigo mesmo, ok? Nada de passar a mãozinha na cabeça, porque não tem ninguém para passar a mão na nossa cabeça no nosso negócio. 2 pessoas que cresceram com você nos últimos anos, nos últimos 90 dias. Seu negócio consegue crescer sem você? Se eu trouxer hoje uma oportunidade de dizer que, nós temos dinheiro, nós temos espaço, nós temos cliente, nós temos todo o ambiente para você levar uma unidade do seu negócio, Juliano, para Portugal. Seu negócio funciona aqui para te sustentar financeiramente lá 6 meses até pivotar? Pensa nisso, gente. O mundo está pequeno demais. Acessar dinheiro português a fundo perdido está fácil pra caramba. E se você está em Portugal, você está na Europa. Seu negócio já expandiu globalmente. E ali segue as demais. Você é recomendado por confiança ou por pena? Você gera valor antes de pedir um negócio? A sua presença no BNI deixa impacto ou marca ponto? Estou sendo presente somente. Então, qual que é o verdadeiro desafio? Vai lá, lê junto comigo. É crescer com pessoas que crescem contigo. Não é escolher entre pessoa e resultado. É escolher os dois juntos, tá? Quando a gente encontra isso, a gente partilha visão. E visão a gente só partilha com quem a gente confia, né? Tá? Já indo para o final, o verdadeiro sucesso é ter números que crescem e pessoas que permanecem. Por quê? Sempre em expansão. Se você fizer o mesmo exercício na academia toda semana durante 10 anos, você vai ter resultado durante quanto tempo, Rainer? 2 semanas? O mesmo exercício todos os dias. Ele vai fazer diferença 2 semanas. Depois ele não faz diferença mais. Ok? Pensa nisso. No final, a gente não vai ser lembrado só pelo número. Nós temos membros que estavam no verde, saíram de equipes e não fizeram falta nenhuma. Por quê? Porque não construíram relacionamento, só queriam performance. Por outro lado, nós tivemos membros extraordinários, super conectores de relacionamento, que saíram das suas equipes porque a equipe não tinha performance. Nós precisamos dos dois, sempre. Aqui são os meus contatos, quem quiser se conectar comigo. Eu fiz uma lista grande, eu nem vou ler, mas tem oportunidades em Portugal para todos. Já combinei com a Fabi uma possibilidade de uma conversa para quem tiver interesse em falar mais sobre essas oportunidades que tem lá, que eu descobri durante esse último ano. Vou ter o maior prazer em compartilhar, mais ainda com aqueles que entenderem que performance é para todos e relacionamento também, e que a gente pode fazer isso em qualquer lugar do mundo por meio do BNI. Para finalizar, muito obrigada mais uma vez por esse momento. Fico honrada de estar aqui nos Reis do Din-Din e ganhar em euro, gente. É bom demais, é bom demais. Obrigada. Quando a minha família decidiu que nós iríamos se mudar para Portugal, por conta do trabalho, eu comecei a criar relacionamentos em Portugal. Gente, quando eu cheguei em Portugal, meu barco balançou. Por quê? Porque a minha empresa não ficou de pé, sozinha aqui. Portanto, não conseguia me manter lá e eu precisei ir para o mercado. Mas eu tinha a minha rede do BNI. Então, foi muito pouco tempo, muito pouco eles não entendem, mas foi pouco tempo, para eu conseguir fazer o meu primeiro negócio. Era pequenininho, mas bancava minhas idas aos eventos do BNI. Depois eu fiz mais um,
Depois apareceu uma oportunidade e hoje eu sou sócia de uma imobiliária que tem conexões Brasil e Portugal. Então o BNI acelerou o meu processo e eu já fui. Por que BNI? Por conta das indicações, por que BNI? Por conta do relacionamento, por que BNI? Por conta dos treinamentos, eu sou membro há 9 anos, e hoje eu sou BNI porque quando o meu barco balançou e eu não tinha nada, o BNI me ajudou a reconstruir a minha carreira em outro lugar. Eu entendi que eu era um sucesso de pessoa, porque as pessoas gostavam de mim, mas eu ainda não era um sucesso de empresário. E o BNI me ajudou a pivotar e a construir um negócio de sucesso. Hoje, a minha empresa aqui funciona muito bem comigo à distância e eu tenho um negócio lá para eu desenvolver e fazer a minha vida acontecer. Então, o BNI, para mim, ele é sempre o recomeço, ele é a oportunidade da estabilidade e da expansão. Obrigada.